Você vai ver a glória de Deus nessa noite. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia agora na ministração da palavra no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 a 30. Nas ministrações de ceia, há algum tempo que estamos ministrando sobre as palavras proferidas pelo Senhor ali na cruz. E estamos na quinta palavra, quando Jesus disse: tudo está consumado. E o texto está aqui no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 28. Diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então, essa expressão, está consumado, nós já vimos que toda obra de redenção, toda obra de salvação, se originou em razão desta entrega de Jesus à morte na cruz. Sem esta morte, nada estaria acontecendo. Não existiria essa igreja, não existiria cristianismo, não existiria um povo que se reunisse em nome de Jesus. Por quê? Porque aqui está a chave do cristianismo, que foi a sua morte e ressurreição. E nós falamos na última ministração, recordando um pouquinho, de alguns efeitos dessa entrega do Senhor ali na cruz por nós. E o primeiro e grande efeito é a nossa própria salvação. A morte de Jesus, de acordo com Hebreus 7, 25, o tornou capaz de salvar definitivamente, diz aquele texto, aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive para sempre a interceder por eles. Então, o primeiro efeito, a nossa salvação, apenas recordando. Segundo efeito, a formação da igreja. Ao fundar a sua igreja, Jesus, ele comissionou a igreja com dois propósitos fundamentais. Primeiramente, a autoridade para resistir o inferno. Ali, quando Jesus está falando na fundação da sua igreja, ele diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, ou não poderão vencê-la. Quando a gente estuda o contexto dessa passagem das Escrituras, a gente vai perceber que nos tempos antigos, os portais de uma cidade eram como muralhas. E um inimigo, para entrar numa cidade, ele precisava derrubar os portais, senão ele não entrava. Então, quando Jesus está dizendo aqui que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ele não está dizendo que a igreja deve ficar na defensiva esperando o inferno atacar. Pelo contrário, ele está dizendo que a igreja invade os portais do inferno, adentra o terreno de Satanás e arranca as pessoas que lá estão para que venham servir Jesus. A palavra de Deus fala que Ele nos tirou do reino, Ele que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho de amor. Então é algo que Deus fez e é uma função da igreja, essa autoridade para resistir o inferno. E a segunda função da igreja, o segundo propósito, melhor dizendo, é ser vínculo de comunhão dos crentes. Irmãos, a igreja precisa entender isso. Paulo fala aos Coríntios que nós somos santificados em Cristo Jesus, fomos chamados para ser santos, juntamente com todos aqueles que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tem que haver uma unidade no meio do povo de Deus, tem que haver comunhão no meio do povo de Deus. E esta é um outro propósito de Cristo ao criar a sua igreja. Mas também um outro efeito, voltando à questão dos efeitos que nós falamos, é que a morte de Jesus proporcionou o nosso acesso a Deus. Ou seja, Jesus abriu um novo e vivo caminho, também ali em Hebreus fala isso.
Portanto, irmãos, diz o escritor, temos plena confiança para adentrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por meio de um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu pelo véu, isto é, pelo seu corpo. Ou seja, a sua morte, ela provocou essa aproximação nossa de Deus. Isso nós falamos na última ministração. Mas hoje eu quero falar de um efeito muito importante da morte de Jesus. Eu vou ficar só nele, porque eu vou estender um pouquinho aqui. Isso é muito importante que a gente entenda, que é o acolhimento de todos os santos num lugar especial, que é a Nova Jerusalém. Nós vimos na ministração anterior que com a morte de Jesus, essa nova cidade se tornou possível. E é um lugar onde vai habitar justiça. Mas o que isso tem a ver? Vamos ler aqui um texto, em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 3, que fala o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma grande voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Irmãos, nesta cidade, nesta nova Jerusalém, um dos princípios fundamentais aqui é que Deus está fixando moradia, residência permanente no meio do seu povo. As frases, que aparecem ali no livro de Apocalipse, com os quais ele viverá, ou Deus estará com ele, são duas frases, elas nos mostram Deus se identificando e se relacionando permanentemente com o seu povo, com os seus escolhidos. Quero dizer para você que desde o jardim do Éden, Deus queria uma relação com o homem nesse nível de profundidade. Tanto é que todas as tardes, se você ler ali do capítulo 3, 1, 2 e 3 do livro de Gênesis, você vai perceber Deus vindo trocar uma conversa, um diálogo com o homem. Mas quando o homem pecou, Deus veio pela última vez. E diz a palavra no versículo 8 o seguinte, que ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Ou seja, o pecado quebrou esse vínculo de comunhão que o homem tinha com Deus. O homem já não podia mais permanecer na presença de Deus. Tanto é que, se você ler na sequência, ele foi expulso do jardim e ali foi suspensa qualquer possibilidade de uma comunhão com Deus, a não ser mais adiante, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Essa mesma pretensão de Deus, ela foi buscada através da história. Tanto é que Deus chama Abraão, cria a nação de Israel, e através da nação de Israel, Deus queria novamente ficar no meio do seu povo. Tanto é que em Êxodo capítulo 29, versículo 45, fala assim: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Porém, essa presença de Deus, notória nesse período, nessa jornada do povo de Deus através do deserto, ela também acabou se perdendo ao longo do tempo. A gente vai perceber que no começo, quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, Deus estava lá. Deus estava na coluna de nuvem, na coluna de fogo. Ali no texto de Êxodo 13, 21, fala exatamente isso, que durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e à noite, durante a noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Não é o fato da caminhada aqui, mas é o fato de que Deus estava presente, Deus estava ali, Deus estava naquela nuvem. Mais adiante, para garantir ainda mais a sua presença no meio do seu povo, Deus ordenou a Moisés a construção de uma casa, o tabernáculo.
E naquele tabernáculo, Deus queria manifestar a sua glória. Em Êxodo 25:8 fala: farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. O que eu quero que os irmãos percebam aqui, que em cada uma dessas passagens bíblicas há a expressão: eu habitarei no meio deles, eu estou com eles, eu vou estar com eles. E esse tabernáculo, embora portátil, porque o povo caminhava pelo deserto, ele precisava ser armado aqui, desarmado, armado mais à frente, mas esse tabernáculo, ele manifestava a presença de Deus no meio do seu povo. Tanto é que quando Arão e Moisés queriam falar com o Senhor, eles iam na porta da tenda e ali Deus falava, ali Deus se manifestava. Mais tarde, Deus escolhe Jerusalém como um lugar onde haveria de ser edificado o templo, que também se tornou lugar de habitação de Deus. Segundo Crônicas 6:2 fala assim: na realidade construí para ti, aqui é Salomão falando, na realidade construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Ou seja, lá estava o templo. Jerusalém era o centro da adoração, tanto é que quando a nação se dividiu, vocês conhecem um pouco da história do Antigo Testamento, o reino do norte, para impedir que o povo viesse para Jerusalém, para adorar o Senhor no templo, o rei do norte construiu lá um mito de adoração, um altar dele próprio, e ele impediu que o povo descesse a Jerusalém, porque todo judeu legítimo, ele sabia que lá em Jerusalém era o lugar de adoração, era o lugar onde o templo estava, e que Deus se manifestava somente no templo naquele período. Uma das ordens, agora um pouquinho mais adiante, uma das ordens de Ciro, rei da Pérsia, quando autorizou o retorno do povo de Judá do cativeiro babilônico, vocês conhecendo um pouquinho da história, vão ver que o povo foi levado para o cativeiro, primeiro o reino do norte, depois o reino do sul foi levado para a Babilônia, depois a Babilônia foi conquistada pela Pérsia, e agora o rei Pérsia, ele autorizando o povo para voltar do cativeiro babilônico para Jerusalém, ele também se preocupou com a restauração do templo. Veja o que diz o texto de Esdras 1:3. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus deu-nos todos os reinos da terra e designou-me, olha aqui, designou-me, Ciro, um rei mundano, designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém. É lógico que o templo já existia, era preciso de uma restauração, o templo estava destruído, praticamente em frangalhos. E esse rei, mesmo não sendo um rei do povo de Deus, ele teve esse compromisso de construir ou de reconstruir uma casa para Deus. E quando a gente vem também para os profetas, a mesma coisa. Profetas que falaram antes do cativeiro, profetas que falaram no período do cativeiro, profetas que falaram no período pós-cativeiro, todos eles tinham esse discurso. Por exemplo, Jeremias, que foi um profeta que falou antes do cativeiro babilônico, ele diz o seguinte: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações. Aí ele fala assim: serei o Deus deles e eles serão o meu povo. A presença de Deus. Ezequiel falou no cativeiro, ele foi um dos profetas enviados junto com o povo para estar ali na Babilônia. Ele disse o seguinte: o meu tabernáculo está entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Zacarias, já mais adiante, falou depois do cativeiro, quando o povo já estava ali na terra de volta. Ele fala assim: cale-se, cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e você reconhecerá que o Senhor dos exércitos me enviou a você. Então, essa história da habitação de Deus, eu fui um pouquinho longo aqui, mostrando
toda essa trajetória no Antigo Testamento, mostrando aos irmãos que Deus sempre quis habitar com o seu povo. E a morte de Jesus, ela já abriu um caminho, onde uma cidade toda especial está sendo preparada, a Nova Jerusalém, onde a palavra diz que Deus vai voltar a habitar com o seu povo. Ela diz que Deus habitará com o seu povo. Deus vai ser um tabernáculo no meio do seu povo, ou seja, a moradia. E foi a morte de Jesus. Esse foi um dos efeitos da morte de Jesus, ou seja, Deus habitando no meio do seu povo. É lógico que hoje temos a presença de Deus através do Espírito Santo em cada um de nós, mas a Bíblia fala de um tempo de morada física. Na Nova Jerusalém Celestial vai ser uma morada física, não vai ser apenas espiritual, porque todos nós haveremos de ressuscitar um dia, assim como Jesus ressuscitou. Os crentes num corpo glorificado para irem morar num lugar especial de Deus, que acredito que seja a Nova Jerusalém. E aqueles que não são crentes também vão ressuscitar, mas por um lugar nada bom, que é o inferno. Então que você reflita nessa noite, o efeito da salvação, o efeito da morte de Cristo. Jesus morreu, abriu um novo caminho, e Ele mesmo disse: eu vou ao Pai preparar lugar para vocês. Eu não sei como tem gente ainda querendo habitar aqui na terra. Tem uns loucos aí falando do reino de Deus na terra, como se fosse eterno. Jesus nunca falou de reino na terra, a não ser no milênio, que é um período especial. Mas Jesus disse: eu vou levar vocês comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. Se fosse aqui na terra, ele diria: vai ser aqui na terra o negócio. Não, ele disse: eu vou levar vocês daqui, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então Jesus não vai estar aqui para sempre na terra. Essa teologia de um reino eterno na terra, irmãos, ela é furada. Usam textos isolados das Escrituras, na verdade, é até um perigo isso, porque nós não somos daqui, nós estamos aqui apenas de passagem, e eu não quero ficar aqui não, eu quero é subir com Jesus e quero ir para o lugar que Jesus preparou para mim. E é isso que a gente tem que pensar e que você também deve pensar. Pastor Luiz, ora. Fique de pé, meu irmão. A Bíblia, nós vamos participar da ceia, ela diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem come de maneira indigna, traz juízo para si, e lá diz: tem muitos fracos, doentes, e muitos que já morreram. Você tem a oportunidade de orar agora. Examine o seu coração. Vê se há alguma coisa que precisa ser consertada e concede. Você e Deus agora. Que o Espírito Santo esteja falando com você. Ó Deus, obrigado pela graça. Obrigado pela misericórdia. Obrigado pelo teu amor, ó Deus, que nos alcançou. Embora sem merecimento algum, mas é pelo teu amor, pela tua misericórdia. E a maior bênção de todos os tempos é ter o nome escrito no livro da vida. Ó Deus, que bênção! Daqui um pouco, não muito distante, nós iremos para a mansão celestial, viveremos eternamente com o nosso Senhor, com os remidos. Muito obrigado, Senhor, até que chegue esse dia e possamos viver pela fé, santidade, obediência, pregando o Evangelho. Obrigado, Deus, pelo o amor que o Senhor teve para conosco, no nome de Jesus. Amém. Nós queremos chamar aqui à frente os nossos irmãos que estarão nos auxiliando na distribuição da ceia do Senhor. O José Bravo, o Eduardo, o Benedito Morasco, o Flávio Danelucci, João Sorrente, Luiz do Gato, Maurílio e Antônio Carlos Gonçalves.
Nós vamos agora participar da mesa da ceia do Senhor. Como o pastor Luiz já mencionou na sua palavra ali, a Bíblia nos diz que deve o homem examinar-se a si mesmo, para poder participar de forma correta da ceia do Senhor. Aqueles irmãos que vão participar, por favor, então fiquem de pé neste momento. Você que é batizado, você que está na comunhão com o Senhor, você que é batizado nesta igreja ou em alguma outra igreja de confissão cristã evangélica, você deve participar. E a palavra de Deus nos diz assim, no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 47 em diante, diz assim: em verdade, eu vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É evidente que se você fizer uma leitura desse texto de forma meramente racional, humanista, você vai achar que Jesus estava oferecendo a sua própria carne para que os homens se tornassem antropófagos ou canibais. Ele não está falando isso. Ele está dizendo: daqui a pouco vou me entregar por vocês. Vou entregar a minha carne por vocês, e se alimentando da minha carne, espiritualmente falando, vocês estarão sendo um comigo. Se vocês não se alimentarem da minha carne, não forem um comigo, vocês não terão vida eterna. E agora vamos participar da mesa onde o pão simboliza justamente o corpo do Senhor, a carne do Senhor, que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Então agora os diáconos podem sair a entregar, a equipe do louvor pode adorar neste momento, e conforme você for recebendo o pão, você vai se assentando e continua em espírito de oração, falando com Deus aí.
prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você que vai participar da ceia, pode ficar de pé mais uma vez, por favor? Antes de eu ler o texto clássico sobre a ceia, eu quero dizer para você, você já parou para pensar que esse ato, que não é um mero ritualismo ou formalismo, mas é uma lembrança de que Jesus se entregou por nós e é mandamento dele para que façamos até que ele venha? Você já se deu conta do privilégio que você tem de participar desse momento, que Deus, por sua graça infinita, te concedeu? O texto bíblico diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos agora, irmãos, em nome de Jesus. Eterno, poderoso e soberano Deus, mais uma vez, Senhor, quero te agradecer por estarmos aqui, Senhor, na tua presença nesta noite, participando, Senhor, dessa gloriosa bênção que é a Santa Ceia do Senhor. Que um dia, Senhor, possamos estar aí contigo, Senhor, porque assim diz a sua palavra. Então, Senhor, que nesta noite, que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor, a cada vida, Senhor, a cada vida que aqui está presente nessa santa casa, Senhor, que é a casa do Senhor Jesus. Muito obrigado, a Deus, pelo privilégio de poder estar aqui reunidos, Senhor, junto com os nossos irmãos, podendo participar dessa gloriosa Santa Ceia. Essa é a oração que eu faço em teu santo nome. Amém, Senhor. Ainda, irmãos, de pé, por instante, Apocalipse, no capítulo 1, o verso 5, a segunda parte diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém, igreja? Glória a Deus. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir. Jesus virá. Amém? Glória a Deus. Receba o cálice com gratidão no seu coração.
Amém. Fique de pé, irmão. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos, irmãos, em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, te exaltamos mais uma vez, ó Pai, poder estar na tua casa de oração, Senhor Deus, reunidos, ó Pai, para mais vezes, Senhor Deus, ó Pai, tomar a tua ceia, Senhor Deus, participarmos, ó Pai, deste momento, Senhor Deus, ó Pai, ao qual o Senhor deixou aqui na terra, Senhor Deus, para, Senhor Deus, ó Pai, estarmos, ó Pai, presentes, ó Deus, na tua casa de oração, Senhor Deus, esperando, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, buscar a tua igreja. Pai, nós te louvamos, ó Pai, exaltamos o teu nome, Senhor Deus, por participarmos, ó Pai, da tua ceia, a ceia do Senhor. Ó Pai, ao qual o Senhor, ó Pai, ali naquela cruz, Senhor Deus, entregou o seu Pai, derramando o teu sangue, Senhor Deus, vertendo o teu sangue sobre nós, ó Pai, para que por pudesse, ó Pai, purificar de todo o pecado. Obrigado, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, e te exaltamos em nome de Jesus Cristo. Amém. E para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Tocante ao Senhor. Quebrantado do seu amor. Amém. Louvado seja Deus, né, irmãos? Nosso Deus merece todo o nosso louvor. Podem se assentar. Estamos já caminhando para o final do nosso culto. Apenas 2 avisos que eu me esqueci de falar no início do culto. Primeiro, que nós, não sei se alguns irmãos se lembram, antes da pandemia, tínhamos o costume de orar numa sala dos fundos. Voltamos a orar. Então, pessoal de louvor, pessoal da liderança da igreja, que quiser, eu não quero forçar ninguém, mas é muito bom que você participe com a gente. Estando ali orando pelo culto da noite, para que Deus salve almas, para que Deus trabalhe nos corações, nas vidas. Então, estaremos a partir das 6h30, nosso culto começa às 19 horas, então, às 18h30, nós estamos iniciando ali um período de oração, para que Deus possa estar abençoando o nosso culto. A gente já tinha esse costume antes da pandemia, voltamos agora de novo. E a sua presença é muito importante, tá? Outra coisa, eu falei pela manhã, nós vamos ter a Assembleia Anual de Eleição, não da diretoria principal, mas da diretoria anual, no próximo dia 24/11. Como não vai ter registro em cartório, não precisa da gente fazer uma convocação prévia, com edital, nada disso. Apenas lembrando os irmãos que nós vamos ter a eleição anual da diretoria. E este ano nós vamos apresentar a mesma chapa com destaques, tá? Então, se você deseja, você que está na liderança e não quer mais continuar naquele cargo, procure a gente, explique por quê, né? Aí, então, vamos votar cargos em destaque, ocupando aquelas vagas que ou o irmão não quer mais, ou alguém deseja trabalhar também, se coloca à disposição
naquela vaga, também a gente vai considerar, tá bom? Certinho? Então, dia 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor. Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Assim, os adolescentes, jovens, vão aqui nos ajudar.